Você já falou, ou você já ouviu alguém falar: ah, mas por que eu tenho que aprender tal conteúdo? Ou por que eu preciso saber de tal conflito que está acontecendo em tal país? E se eu te falar que isso está relacionado com globalização, que é o assunto da nossa aula de hoje? E olha só, em primeiro lugar, você precisa saber que sim, o mundo está interconectado, principalmente quando nós estamos falando do meio técnico, científico e informacional. Um conceito do professor Milton Santos de Geografia, que ele era lá do departamento da USP, e ele trouxe uma revolução para os vestibulares. Bom, dentro da globalização e dentro da fase atual do capitalismo, nós temos todos os países como interdependentes e além disso, tá bom? Não se esqueça, essa interdependência ela vai passar também para relações de trabalho e relações desiguais. Bom, até aí você pode falar, isso não me surpreende muito. Verdade, quando nós pensamos no Brasil, que é um país extremamente diversificado de recursos naturais e que tem muito, mas muito potencial para se desenvolver, infelizmente acaba não se desenvolvendo. E aí são aqueles verdadeiros clichês. Mas além do clichêzão da galera botar a culpa na corrupção, será que existem alguns fatores para isso acontecer? E aí nós precisamos pensar um pouquinho dentro dos fluxos e dos fixos que nós temos dentro dessa fase do capitalismo, onde os fixos são as indústrias. Onde se concentram as indústrias? Bom, nas grandes metrópoles. É impossível de nós falarmos que no Brasil nós não temos indústrias e nós não tivemos a industrialização desse território. E também a urbanização da população, causada por causa do êxodo rural. Lembra disso? E antes que você pense, êxodo não é a questão da Bíblia, tá bom? Mas sim, nós estamos falando da saída da população do campo e indo em direção à cidade, principalmente para melhorar a sua condição de vida. E aí é que vem os fluxos. Arnaldo, como assim? Você pode me explicar? Claro que eu posso explicar. É o seguinte, quando nós temos os fluxos que eles são intensificados cada vez mais dentro dessa fase do capitalismo, nós vamos ter circulação de moeda, circulação de pessoas, circulação de mercadoria, ou seja, todos esses fluxos. Ou seja, todos os fluxos eles acabam surgindo dos fixos, ou seja, as produções fixas, as fábricas elas acabam fomentando ou promovendo a mudança, a mobilidade da sociedade, do capital e também da informação. Não se esqueça que a informação hoje ela é extremamente importante dentro do capitalismo, principalmente quando nós estamos falando de divulgação dos próprios resultados. E não se esqueça, isso daqui está cheirando algoritmo, né? E está mesmo, tá? Quando nós estamos falando da padronização do consumo, nós estamos falando da época antes da internet, onde a propaganda era propaganda de massa. Os programas eles eram as propagandas de massa, ou programas de massa, né? Que nós podemos falar, que são os rádios e a televisão. Arnaldo, então você está sujeitando ou sugerindo que a televisão já perdeu a sua função? Não, não é que ela perdeu a sua função, tá bom? A rádio também não. Mas nós temos que ter a noção de que a internet ela tem uma capilaridade muito maior do que as televisões. Até porque você tem, entre muitas aspas, um programa mais personalizado para você. Que Arnaldo, como assim um programa mais personalizado para mim? Ué, afinal, quando você tem vídeos em redes sociais, de onde será que vieram? Será que foi Deus? Foi alguma coisa paranormal que chegou até você? Não. Isso daí simboliza que esse conteúdo, a internet, esses algoritmos, ou inteligência artificial, acha que é um conteúdo adequado para você. Provavelmente você chegou até aqui esse vídeo por causa de um algoritmo. Já pensou que loucura isso, né? Pois é, só que de qualquer forma, hoje nós ainda temos uma padronização dentro do consumo, ou seja, as pessoas elas escolhem alguns produtos, só que não é tudo, não é uma variedade, nós temos de fato essa variedade, mas olha só, é dentro de alguns padrões, é dentro de alguns costumes, tá bom? Por exemplo, lembra, não sei se você sabe na verdade, eu estou falando que lembra, mas você sabia que nós temos um pé maior do que o outro? Né? Você já vestiu, por exemplo, algum calçado que em um pé estava bom, mas no outro não? Pois é, como é que nós podemos resolver isso, por exemplo? Ou então, a população que usa as roupas plus size. Pois é, né? Infelizmente, antigamente nós não tínhamos tanta variabilidade e não era pensado para esse público. E aí você pode pensar, mas e dentro da atualidade? O que isso tem a ver? Na atualidade, nós vamos ter grandes marcas se expandindo, fazendo grandes propagandas, inclusive, ou melhor, utilizando poucos recursos, até se você comparar com televisão, com rádio, com outdoor. Hoje, as grandes marcas elas não estão buscando essas grandes, como nós podemos falar, veículos de massa, né?
A internet, ela acabou, entre aspas, democratizando muito o acesso à informação. Por outro lado, nós também tivemos algumas marcas elas prevalecendo em relação às outras. Então agora as propagandas elas são direcionadas. Afinal, se por algum acaso você estiver procurando num buscador, sei lá, o que você pode pesquisar? Caderno? Lápis? Vaga na faculdade? Você acha que vai aparecer o quê? Como comprar um xadrez? Não, vai aparecer vagas de faculdade. Não, mas espera aí. Onde que isso daí pode ser ruim? Então vamos para as nossas críticas. Os pontos negativos disso é que nós vamos ter um direcionamento da população, ou seja, essas pessoas elas serão direcionadas, elas serão condicionadas a comprar alguns produtos. E nós temos também as pessoas que elas acabam sendo consumistas ao extremo e comprando de forma excessiva. É importante de nós pensarmos que as pessoas já têm um salário baixo, né, devido à desigualdade social. E principalmente o desenvolvimento desigual e combinado, onde os países ricos eles precisam dos países pobres para explorar. Só que é importante também de nós analisarmos de forma crítica que esses países ricos eles exploram, por exemplo, o Brasil. E aqui no Brasil nós temos a indústria, nós temos a urbanização, mas elas são de forma concentrada, tá bom? Não é tão difusa pelo território e não se esqueça, existem pessoas ricas, mas essas pessoas ricas elas precisam dos pobres para poderem manter o seu status quo. Porque senão não haveria ou não haverá esse status, tá bom? Fique atento que isso pode cair no seu vestibular. Dentro da globalização, então, o que importa para você saber de outros países é que esses países, algumas vezes, uma guerra de um país que você nem sabia que existia, uma questão territorial, uma questão humanitária, elas podem afetar diretamente a sua vida. Além de nós pensarmos e nos preocuparmos com o lado humano, ou seja, que vidas importam, mas nós temos que pensar também que todas as economias elas se conectam e algumas vezes se você não dava nada para a Ucrânia, agora você dá. Você pode ver os fertilizantes, nós podemos ver o arroz, podemos ver o combustível, ou seja, um conflito em um lugar que você não conhece pode desdobrar em uma tragédia. Belezinha? E já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos e suas amigas. Grande abraço, até a próxima. Falou, vestibulando, vestibulanda!